Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Teles e vou trazer para vocês aqui a parte de raciocínio lógico. Raciocínio lógico para esse concurso da Polícia Civil do Mato Grosso. E para isso, a gente tem que entender um pouquinho a banca. A gente tem que sempre estudar, eu sempre digo que a gente tem que estudar o nosso inimigo. Claro que esse inimigo, ele não é tão conhecido assim. Mas nunca se esqueçam que esse seu inimigo, ele vai olhar para alguém. Então, eles têm mania de olhar, eles têm mania de se espelhar em outras bancas. Então, a gente também tem que estar atento a quem que ela olha. Então, toda vez que você for estudar para um concurso, você tem que conhecer o seu inimigo, sim, mas você também tem que conhecer para onde ele olha. Você tem que ficar atento para onde ele vai olhar. Meu objetivo aqui é te mostrar algumas questões da banca Polícia Civil do Mato Grosso, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o objetivo aqui, como eu te falei, vai ser trazer para vocês a parte de raciocínio lógico aqui, tá? Aqui, quanto menos você souber, melhor, tá? Eu prefiro que você diga para mim, Teles, eu não sei nada de raciocínio lógico. Quem não sabe nada, para mim é o ideal, porque você fica mais fácil. Não quer dizer que o meu seja melhor ou pior, não, mas é que fica mais fácil para vocês entenderem, tá joia? Ó, uma das coisas que cai bastante é a história de você chamar, é a história de você saber o que é proposição, tá? Proposição, às vezes eles colocam também para você identificar o que é isso, tá? Então, quanto menos você souber, melhor. Eu prefiro que você diga, eu sou um zero à esquerda. O zero à esquerda pega rapidinho, tá? Então, olha só. O que vem a ser proposição? Proposição é uma frase com sentido claro. Basicamente é isso aqui, ó. Tá? Com sentido claro. Eu vou te dar um exemplo. Se eu coloco assim, ó, ele é um péssimo jogador. Essa frase, ela tá clara para você? O que vocês acham? Ela tá clara ou ela precisa de alguma coisa? Bom dia aí, David. Bom dia. Bom dia. Tô falando com você, Alex. É isso aí. Vamos lá. Quanto menos vocês souberem, melhor, tá? Melhor. Não tragam resquícios. Primeira coisa, isso aqui não é, porque olha só, ele quem? Você sabe de quem que eu estou falando? Não. Então isso aqui não é proposição. Por que que não é proposição? Ela não tem sentido claro. Ou seja, ela precisa de mais informações. Vocês estão vendo aqui, ó. Precisa de mais detalhes. Mais detalhes para quê? Para você julgar, você quer julgar como verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, você consegue julgar essa frase como verdadeira ou falso? Não consegue, concordam? Você não consegue. Ele é um péssimo jogador. Como é que você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso se você não sabe quem que eu estou pensando? Então não é. Outra coisa, proposição, vou dar um exemplo aqui que seria, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, Neymar. Neymar é um péssimo jogador. Ó, nesse caso aqui, ó, é um péssimo jogador. Nesse caso, é uma proposição. Aqui é. Por que que é uma proposição? Porque ela está clara. Eu não estou julgando que o Neymar é um péssimo. Eu estou dizendo que a frase está clara. Então ela é uma proposição. Então se a frase tiver clara, com sentido completo, tá? Sentido completo, sentido claro, ela é considerada uma proposição, certinho? Se eu coloco isso aqui, ó, C, vamos ver se vocês entenderam. X menos 3 igual a 8. Isso aqui é uma proposição? O que vocês acham? X menos 3 igual a 8, ela é ou não é? Aqui ela não é uma proposição. Por que que não é? Porque eu não sei quem é o X. Mas se eu pegasse essa mesma questão e fizesse isso aqui, ó, tal que X pertence aos reais, por exemplo, você pode nem saber responder isso aqui, tá? Você pode nem saber responder. Mas e aí, o que vocês acham? Seria ou não seria? Obrigado aí, Rosana Loli. Ó, aqui já seria uma sentença aberta, tá? Isso aqui é uma sentença aberta, porque eu preciso saber quem é o ele.
Aqui também, ó, ela é considerada uma sentença aberta. Por que que é aberta? Porque está precisando de mais informação, certo? Agora, nesse caso aqui, ó, eu disse quem é o X, então é uma proposição. E a proposição eu posso chamar de sentença fechada, tá? Ela é uma sentença fechada, certo? Agora tem um detalhe importante, ó. Elas não podem ter interrogação nem exclamação, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que você elimina, se tiver interrogação, exclamação, sai fora, não pode, tá? Não pode ter. Por quê? Você não responde uma pergunta se eu perguntar qual o seu nome. Qual o seu nome? Ó, você não vai me responder verdadeiro ou falso. Concorda? Você vai me dar seu nome. Então, não, é tudo aquilo que eu possa julgar como verdadeiro ou falso. Isso aqui você não julga como verdadeiro ou falso, tá? E a exclamação é por assim, você, quando é uma ordem, né? Exclamação é uma ordem. Tranquilo? Agora, será que a sua banca gosta disso? Vamos ver se a banca gosta. Responda para mim essa questão aí. Universidade Federal do Mato Grosso. Responda para mim. Ó, um abraço aí, Cássia Oliveira. Obrigado aí, Cássia. Ó, o verbo no imperativo. Isso, certinho, ideia. Ó, isso aqui, ó. Embora você fala, não, Teles, mas o meu concurso é Polícia Civil. Por que você está trazendo questões do Corém? Não importa o cargo, aliás, o órgão, importa o inimigo. O inimigo é comum. Então, isso aí você tem que saber também do Corém, certo? Responda para mim, então, essa questão aqui, ó. Primeira coisa, vamos combater o sarampo. Ele quer que você marque o que é uma proposição. Vamos combater o sarampo. É uma proposição? Não, porque tem interrogação, pronto, acabou. Tá? O Corém, parará, parará, tem interrogação. Não, não é, pronto, acabou. Enfermeira, aplique a vacina. Isso aqui, ó, dá ideia de ordem. Por mais que não tenha, isso aqui dá ideia de ter uma exclamação. Então, também não é. Ou seja, qual o gabarito? O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso foi criado em 3 de setembro de 1975. A frase, ela tá clara? Tá. Então, ela é uma proposição. Pronto, acabou. Certo? Ela é uma proposição, tá? Agora, deixa eu ver se vocês entenderam. Se eu coloco assim, ó. Se eu coloco essa questão aqui, ó. Existe vida após um chifre. E aí? É uma proposição ou não é esse meu exemplo aqui, ó? O exemplo, existe vida após um chifre. É ou não é uma proposição? O que vocês acham? Existe vida após um chifre. É uma proposição? Eu estou perguntando se é uma proposição. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Para ver se vocês entenderam. É uma proposição? E aí? Olha, lembra, para ser proposição, a frase tem que estar clara. Eu te pergunto, a frase está clara? Existe vida após um chifre? Tá, então ela é proposição. Pronto, acabou. É uma proposição. Tá? Proposição é isso, é uma frase clara. Se tiver claro, é proposição. Lembra que você não vai julgar, não existe chifre, não existe vida depois do casamento, depois do chifre, não, porque a vida acaba. Não é julgar a frase, é perguntar se a frase está clara. Está clara, é proposição. Tranquilo? Certo? Né? Você passa a ser um chifrudo, né, Déia? É um chifrudo, mas é uma proposição. Tranquilo? Então, olha só. Agora vamos ver a questão de uma frase equivalente. Tranquilo até aí? Ó, quando ele pede uma... Isso aqui que é uma Politec, ó. Quando ele pede uma frase equivalente, equivalente quer dizer igual, certo? O equi quer dizer igual, valores iguais na tabela verdade. Mas eu não preciso construir a tabela verdade. Olha só, se eu tenho essa frase, se há fumaça, então há fogo. Ó, isso aqui, uma frase equivalente, tá? Uma frase equivalente. Eu quero que vocês se lembrem daquela frase assim, ó.
Você lembra daquela frase, se beber, não dirija? Lembram? Vocês lembram que às vezes a mídia fala, se dirigir, não beba? Vocês lembram? Ou seja, uma hora eles falam essa, uma hora eles falam essa. É porque as duas passam a mesma ideia. As duas são equivalentes. Ou seja, se eu tenho aqui ó, a frase, se as duas tiverem o se, tá? Basta você inverter a frase. Ó. O que estava do outro lado fica na primeira, o que estava aqui vai para a segunda. Mas você nega, ó. Aqui estava não dirija, com a negação, dirija. Aqui estava falando beber, com a negação, não beba. Então o que ele está falando, mandando você fazer? Ó? Voltar negando. Aqui está dizendo que há fogo. Se não há fogo. Então, aqui está dizendo que há fumaça, não há fumaça. Pronto. Se não há fogo, não há fumaça, letra C. Pronto, acabou. Certinho? Tá? Tranquilo? Dandara, não existe vida depois de um casamento? Pois isso aqui foi o que caiu, já caiu, perguntando se existe vida. Isso aqui caiu no concurso mesmo, após o casamento. Tá? Ele estava querendo saber se era uma proposição. Aí teve gente que falou, não, eu me separei ontem, não sei o que, não, tá errado, não existe. E era verdadeiro, era uma proposição. Tá? Ele queria saber se era uma proposição. Certinho? Tranquilo aqui? Questão 2, certinho para vocês? A negação do se então, faço com ou não, Deia. A negação do se então, uma frase condicional, a negação é com e. Olha aqui, do e. É mantém e nega. Tá? Olha aqui, ó, o próprio e de negação já te explica. Ó. Mantém e nega. Tá? É mantém a primeira e nega a segunda. Certinho? Mas vamos ver, tem mais questões aqui. Ó. A sentença parará, aí ele fala equivale. Olha, por que eu estou mostrando para vocês esse aqui de voltar negando? Ó? Porque todas as opções aqui ó, tinham se, tá vendo? Então ele quer esse caso. Aqui ó, ele também pediu equivalente, tá vendo? E todas as opções tinham o se. Então ele já me deu a ordem. O que ele quer que eu faça? Ó? Se... Aqui está dizendo que José de Alencar foi um escritor. Se José não foi um escritor sergipano, então ele não foi um poeta baiano. Lembra que eu faço o quê? Eu volto de trás para frente negando, certo? Então, ó, se ele não foi um escritor sergipano, então ele não foi um poeta. Então ele não foi um poeta baiano. E aí? Letra A. Certinho? Letra A. Tranquilo? Isso seria também não há fumaça ou há fogo. Certinho, Baldo. Só que eu não estou fazendo isso aqui porque ele não pediu, não tinha nenhuma opção com ou. Mas pode também. Tá? Como aqui é uma aula rápida, eu vou tentar te mostrar o que mais cai. Que é esse caso aqui. Ó. Pode ver, aqui todos tinham si. Aqui todos tinham si. Mas existe a equivalência do ou também. Tá? Se der tempo, no finalzinho da aula eu falo mais detalhes. É porque eu tenho que mostrar algumas questões aqui para vocês ainda. Tá já? Olha só, e essa questão aqui da Politec, ó. Se A, então B, ó, isso aqui é uma condicional. Se A é como se tivesse uma seta, então B. E se B, então A. Olha só, esse tipo de questão você só encontra nessa banca. Eu nunca vi uma questão parecida com essa daí em nenhuma outra banca. Como é que vocês fariam essa questão aí? E aí, como é que vocês fariam? Em relação às condicionais, ó, condicional é a frase que tem o se. Toda frase que tem o se, ela é chamada de condicional, certinho? Tá? Obrigado, Déia. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado. Então, assim, eu volto negando. Agora, olha só. Quando ele inverteu a ordem, você está vendo que ele só pegou aqui e inverteu, ó. O que faltou ele fazer? Ele não negou, ó. Tá vendo que ele colocou não B, então não A? Ele não colocou.
Então, elas não são equivalentes. Olha aqui, ó. Viram? Só que ele usou letra. Por que ele usou letra? Para meter medo nas pessoas. Não, eles não são equivalentes, não, gente. Porque, ó, para ser equivalente, teria que ser isso aqui, ó. A de baixo teria que ser, se não B, então não há. Tá? Aqui, ó, ele não negou. Aqui tá B, aqui tá B. Ó. Ele não negou, ele colocou a mesma coisa. Viram? Tá? Ele teria que negar, certinho? Bom dia aí, Lara Ferreira. Obrigado, Lara. Tá já? Ficou claro para vocês aqui? Questão 4? Ficou claro? Então, olha, falou em equivalência, se tiver se nas duas, eu volto negando, igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Aqui tem se, tá vendo, ó? E todas as opções têm o se. Aí eu volto negando, certinho? Aqui tem se, ó. E todas as opções têm o se. Então eu volto negando. Quando ele me pedir uma frase equivalente, tá? Quando ele pedir uma frase equivalente, certinho? Tá? Vamos ver outra questão agora? E agora a questão 5. Isso aí é mamão. E aí? Um abraço aí, Alisson, Ricardo. Olha só. Quando ele pede para negar uma frase, negação, tá vendo que aqui tem conectivo ou? Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu coloco o ou e eu te peço para negar essa frase, negação, o que eu faço? Para eu negar essa frase, eu troco o ou pelo e nego as duas. Então vai ficar assim, ó, não A e não B. Então o que é isso? Troco o ou pelo e nego as duas. Isso aqui está dentro da explicação. Isso aqui tem uma explicação dentro do nosso português, tá? Só que aqui, como o tempo é curto, não dá para explicar detalhes. Mas o que eu quero que vocês entendam? Pediu para negar o ou, lembre-se que você troca pelo e nega as duas frases. Pronto, acabou. Tá? E nega as duas. Então vamos lá, ó. Quando eu boto assim, ó. Obrigado aí, Stefano Thor, obrigado. Vamos lá. Troco o ou pelo e. Se eu troco o ou pelo e, ó, eu já elimino o B, já elimino o C. Certo? E eu tenho que negar as duas, ó. Aqui está dizendo que não gosta de ler e tem uma negação. Não, vai embora. Então está dizendo gosta de ler. Certo? Gosta de ler. E aqui não gosta de usar internet. Onde é que está dizendo isso? Letra D. Pronto, acabou. Tá? Lembrando que essa história do não aqui, ó, eu sempre dou esse exemplo, que se você fala para alguém, ou alguém fala isso para você, não te trair, não, você está negando a mesma frase duas vezes. Você, na verdade, pela lógica, esse não vai embora com esse, você está falando te trair. Então, se alguém falou para você, não fui na festa ontem, se o seu amorzinho foi para a festa ontem e falou, não te traí, não. Toma cuidado. Não te trair, não, quer dizer que traiu, sim. Tá? Na lógica, traiu. Então, quando eu falo não gosta de ler e eu estou negando, não, fica gosta de ler. Tá? Tranquilo? Não, fica gosta de ler. Certinho? Então, aqui, quando você coloca isso aqui, ó, você pode ver quantos minutos vocês demoram aí. Ah, Teles, eu posso fazer daquele jeito, chamar de A, chamar de B, jogar na tabela verdade? Pode, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pode, precisa? Eu não diria isso, tá? Então, no lugar do ou, coloca aí, nega as duas, pronto, acabou. Já é a resposta. Certinho? Então, se vocês ouviram essa frase, já fiquem de orelha em pé. Principalmente se a pessoa estudar raciocínio lógico. Se ela estudar raciocínio lógico, toma cuidado com tudo que você ouve, tá? Toma cuidado. Ok? Certo? Então, olha só. Aqui, ó, eu troco o ou pelo e nego as duas. Tranquilo? Então, ó, não fica sim. Então, gosta de ler. E aqui não gosta de usar
a internet. Não gosto de usar a internet. Letra D de dado. Tranquilo? Certinho? Assim, ó, outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é quando tem o nenhum mais um não, tá? Na lógica, nenhum e não é muito perigoso, os dois juntos na mesma frase. Então, se seu namorado ou sua namorada falar assim, ó, não fui na festa ontem e não encontrei nenhum ex. Nenhuma ex, né? E aí, se fala não encontrei nenhuma ex, tá? O nenhum e o não, eles se anulam e vira encontrei todos. Encontrei todos, tá? Então toma cuidado. Quando você tem um não com nem, toma cuidado, tá? Toma cuidado esse não com nenhum, mas depois eu falo mais em próximas aulas, né, com mais detalhes, eu mexo mais nisso aqui, senão isso aqui é um vespeiro, pode mais te confundir se eu ficar detalhando muito isso aqui. O que você tem que saber é o seguinte, ó, o que é importante você saber? Se pedir para negar, negação, tá, do nenhum, ó, negação do nenhum e negação do algum, tá? Quando ele pede para negar o nenhum, tá? Você vai trocar, é só trocar por algum. Um troca pelo outro, ó. E a negação do algum é o nenhum. Um troca pelo outro, vocês estão vendo? Ó? Um troca pelo outro. E o que eu faço? Ó? Aí troco pelo algum e eu vou repetir o resto da frase, tá? E aqui, ó. E aqui também, ó. O detalhe desse tipo de negação é essa parte aqui, ó. Eu vou repetir o resto da frase, tá certo? Então, toda vez que ele pedir para negar, ó, isso aqui, ó, nunca se esqueça, eu só vou ter esse trabalho. Eu troco nenhum por algum e eu troco algum por nenhum. Essa é a negação, certo? Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta a correta negação. Vamos lá ver se vocês entenderam. Olha aqui, ó, do nenhum. Como é que seria a negação do nenhum? Como é que seria a negação do nenhum? Ó, lembra que eu te falei? Negação eu troco por negação do nenhum vira algum. Concordam? Ou a ideia de algum. Algum. E o que eu faço com o resto da frase? Eu mantenho. Então, ó, algum município da Bahia é atendido pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Tá? Onde é que está dizendo isso? Ó? Onde é que está me passando essa ideia? Vou botar assim, ó, mais repetir o resto da frase. Então, onde é que está isso aqui? Ó? Onde é que está dizendo isso? Ao menos um município do sul da Bahia é atendido Parará, pelo sul da Bahia. Pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Pronto, ó, ao menos um, ó, se você olhar ao menos um, dá a ideia de algum. É ou não é? É a mesma ideia. Então é a letra B. Tá? Letra B de bola. Tranquilo? Certinho? Ficou alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Ó, lembrando, gente, que a gente não tem coisas que eu não tenho que olhar, por exemplo, não, Teles, isso aí é a Universidade Federal da Bahia. Não, não é, o que me importa não é o local que cai, é a banca inimiga. É quem você vai atacar. Quem você vai atacar, não é essa? Então, se essa banca, Universidade Federal do Mato Grosso, pegar o concurso da NASA, eu tenho que olhar para o concurso da NASA, tá? Então, eu tenho que olhar para onde ela pega. Qual é o concurso? Se ela pegar concurso de médico, eu tenho que olhar o concurso de médico. Não, mas o meu concurso é da área de segurança, é polícia. Não tem nada disso. Em lógica não tem nada disso. Eu não estou preocupado se é policial, se é médico, se é astronauta. Eu estou preocupado quem vai preparar sua prova. Isso que a gente estuda. Certinho? Tranquilo? Tá?
Então, assim, ó, isso aqui, ó, muitas pessoas, elas não sabem, elas aqui confundem, tá? Por exemplo, algumas pessoas marcam a letra C, tá? Dessa daqui, ó. E a letra C tá errada. Por quê, ó? Existe um... o existe aqui tá certo, tá? É a mesma coisa que é o menos um, tá certo. O problema é ele que não... É esse nãozinho aqui, ó. Ele furou. É como se ele tentasse te confundir com a negação do todo, tá? Então toma cuidado. Eu tenho que repetir o resto da frase. Então vou te dar um exemplo, ó. Vou te dar um outro exemplo. Se eu botasse assim, ó. Nenhum político não... Vou botar o seguinte, ó. Algum político não é snob. Se eu te peço para negar essa frase, ó, nega para mim essa frase aí, como é que vocês negariam? Negam aí, como é que vocês negariam essa frase? Nega aí. Ó, como é que vocês negariam? Primeiro, no lugar do algum vira nenhum, certo? E eu vou repetir o resto da frase. Esse aqui que as pessoas erram, tá? Nenhum político não é snob. Aí você vai falar, Teles, eu procurei esse gabarito e não encontrei. Eu procurei, fiz isso aqui exatamente, só que nas opções para marcar não tinha esse aqui. Aí o que eu falei para vocês? Ó, nunca se esqueçam que quando você tem o nenhum e o não, esses dois aqui, eles podem, tá? Podem se somar. Ou seja, nenhum político não é snob é igual a você falar que todo político é snob. Pronto. Ó. O que eu estou dizendo? Isso aqui pode ser resposta? Pode. Isso aqui pode ser resposta? Pode. Ah, mas como é que eu vou saber qual que é? É o examinador que determina qual que ele quer colocar. Primeiro eu vou testar isso aqui. Tá? Primeiro eu testo esse. Ah, não tinha esse gabarito. Aí eu vou testar esse. Tá? Porque aí um ou é outro. Certinho? Tranquilo? Tá? Certinho? Ó, agora vamos ver agora essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, a partir da sentença, ó, isso aqui caiu em 2019 agora do Corém. Se há sobrecarga de trabalho, vamos anotar aqui, ó. Faça um resumo junto comigo aí, ó. Se há sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem, então a qualidade do atendimento, façam junto comigo aí, ficará prejudicada. Ficará prejudicada. Ó. Aí ele fala, é correto afirmar que nas opções aqui, ó, ele está falando condição necessária e suficiente, condição necessária, condição suficiente, condição necessária e suficiente. Esse termo aqui, tá? É que você tem que ficar atento, ó. Quando ele pede condição, ó, isso aqui, ó. Isso aqui já está dizendo o que ele quer. Toda vez que eu tiver uma frase assim, ó, se ama, então cuida. Ó, o que ele está te pedindo aí? Ele está querendo que você diga o seguinte, qual que é suficiente, qual que é necessário? Você amar é suficiente para você cuidar ou você amar é necessário para você cuidar de alguém? E você cuidar é necessário para você amar ou é suficiente para você amar alguém? Essa é a pergunta deles. Olha, não aconselho vocês a ficarem tentando descobrir aqui, analisar isso aqui pela lógica. Nesse caso, eu aconselho vocês verem o seguinte, ó, o S não está aqui, então o primeiro é o suficiente, pronto, acabou. E o segundo é o necessário. Então, ó, o S está aqui, é o suficiente. Ou seja, amar é... Como é que a gente lê? Amar é condição suficiente para cuidar. E se você quiser ler de trás para frente? Você pode. Como é que você pode ler? Ó?
Cuidar é condição necessária para amar. Então, ó, o que eu quero que vocês entendam? O S, pronto, acabou. Então, por exemplo, o S não está aqui, então aqui é o suficiente. Pronto. Ou seja, se existe sobrecarga de trabalho na enfermagem, é suficiente. Onde é que está dizendo isso aqui? Haver sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem é condição suficiente para a qualidade do atendimento ficar prejudicada. Letra C. Pronto, acabou. Tá? Letra C. A letra B, ó, tá errado, porque a letra B está falando haver sobrecarga de trabalho da equipe, ou seja, esse aqui é necessário. Não, quem está aqui é o S do suficiente, tá? O S do suficiente. Tranquilo? É o S do suficiente. Onde está o S do suficiente? E essa condição necessária e suficiente é uma seta que vai e volta. Essa seta que vai e volta não tem aqui. O se, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem uma seta só indo. Então não é necessário o suficiente. Aqui também não é necessário o suficiente. Tá? Certinho para vocês aí? Ficou clara essa questão? Tá? Ficou claro? Ó, aqui. Tá certo? Vamos ver agora essa questão aqui, ó. Vamos ver. A ideia, os argumentos, ó. Tá vendo que aqui tem um se, aqui tem um se, aqui tem uma afirmação. Quem já conhece minhas aulas? Já sabe que assunto é esse. Só que olha só a forma como eles cobram. É diferente de outras bancas. Aqui, ó, aqui é a história do ou, tá vendo? Ó, do ou. O ou, meus alunos já sabem que é o V deitado. Vamos começar o ou e o se então. Quando eu tenho um se então, vou botar um exemplo aqui, ó. Quando eu tenho um se então, tá? O examinador, tá? Eu vou botar o seguinte, ó, numa argumentos, tá? O examinador, eu vou chamar ele de azul, tá? O examinador, se ele negar a segunda, você, tá? Você nega a primeira. Então, ó, nunca se esqueça, o examinador vai negar a segunda frase e você nega a primeira. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, se chove, então pato late, tá? E depois eu falo para você o seguinte, ó, pato não late. Que conclusão você tira? Ó, essa afirmação é o que eu chamo de pontapé. É o pontapé do examinador. O que ele falou para mim? Que o pato não late. O que está falando aqui? Pato late. Mas você sabe que ele não late? Então, negou a segunda. Se negar a segunda, você nega a primeira. Então, vai ficar não chove. Tá? O todo mais não é igual a nenhum? Sim, Lívia. É isso mesmo. O todo mais não é igual a nenhum. Tá? Também. Certinho, tá? Certinho? Obrigado, Cássio Oliveira. Obrigado pelo carinho. Tá? Vamos ver aqui, ó. Então vamos ver se esse argumento, vamos tirar a conclusão desse argumento 1. Vamos lá. Se Xande é baiano, então eu vou botar só gosta de vatapá. Gosta de vatapá. Aí Xande, olha aqui, ó, não gosta de vatapá. Qual é a conclusão? Que conclusão você tira? Ó, aqui está dizendo que não gosta, aqui está dizendo que gosta. Negou a segunda, não foi? Se negar a segunda, o que você faz? Nega a primeira. Então, Xande não é baiano. Pronto, acabou. E olha aqui o gabarito. Letra A. Pronto, acabou. Xande não é baiano.
Acabou, era só isso. E para que ele deu os outros? Só para você perder tempo. Porque a resposta já estava exatamente no primeiro. Tá? Mas vamos ver os outros? Vamos para a gente treinar? Se Irene é grapiúna, então Irene produz cacau. Irene é grapiúna. Esse aqui é um outro caso. Ó, se o examinador, vou botar aqui também, ó, porque ó, o examinador ele pode fazer duas coisas, tá? Ou o examinador nega a segunda, ou ele confirma a primeira. Quando eu boto assim uma barra embaixo, eu estou falando confirma, tá? Ó, lembrando que o azul é o examinador, tá? Então, se ele confirma a primeira, o que que você faz? Confirma a segunda. Então, ó, se ele nega a segunda, você nega a primeira. Se ele confirma a primeira, você confirma a segunda. Aí olha esse exemplo aqui, ó. Se Irene é grapiúna, parará. Irene é grapiúna. Se concorda que ele está confirmando essa aqui, ele está dizendo, olha aqui, é a mesma coisa. Ó. Se confirmar a primeira, o que que você faz? Confirma a segunda. Então, o que que você já sabe? Que a Irene produz cacau. Não, produz cacau. Essa é a conclusão. Então, olha, pode dizer que não, aqui está dizendo que não produz, está errado, viram? E no ou, o que, que acontece com o ou? O ou é melhor ainda. O ou, quando tem o Márcio é empresário, Márcio é turista, ó, eu faço sempre um V deitado. Márcio é empresário ou Márcio é turista. Márcio é empresário ou Márcio é turista. Márcio não é empresário, ó. Márcio não é empresário. Quem já foi meu aluno já sabe fazer isso aqui de cor salteado, né? E aí? Se ele não é empresário, como aqui é o ou, ele está dizendo que é, e eu já sei que não é, eu cancelo. Mas no ou, quando eu cancelar um, automaticamente eu circulo outro. Então o que, que você já sabe? Que Márcio é turista. Pronto, ó. Se cancelar um, eu circulo outro. Tá? Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aqui é o ou e aqui é o sim, então. São regras diferentes, tá? Então tenta você fazer o outro aqui. Tenta você fazer o outro, ó. José gosta de acarajé, ó. Acarajé. José gosta acarajé de acarajé ou José soteropolitano. José soteropolitano. Aí o que, que ele falou depois para mim, ó? Ele falou: José não é soteropolitano. Responda aí para mim, qual é a conclusão? Qual a conclusão? Qual a conclusão desse caso aqui, ó? E aí? Qual é a resposta desse aqui? Ó, se José não é soteropolitano, ele está afirmando para mim, o pontapé ó, é que o José não é. Aqui está dizendo que é. Então cancelo. Quando eu cancelar um, o que, que eu faço? Circulo o outro. Então o que, que eu já sei? Que o José gosta de acarajé. Acarajé. José gosta acarajé. Tá? Então, aqui, ó. José gosta de acarajé. Pode ver que aqui está dizendo que não gosta, tá errado. Aqui está dizendo que Márcio não é turista. Mentira que ele é. Viu? Márcio é turista e ele gosta de... O José gosta de acarajé. Tá? Certo? Então, vocês viram aí, ó. Só que a forma de te cobrar, você pode ver que essa questão aqui, ó, ele pegou uma questão e transformou em 4. 1, 2, 3, 4. Viu? Ele transformou em... Porque você tinha que fazer 4 cálculos. Mas a resposta já estava no primeiro. Vocês viram que na primeira a gente já matava. Ó. Quando ele falou para mim que Xande não gosta de vatapá, ele negou a segunda. Se negar a segunda, nega a primeira. Pronto, acabou. Xande é baiano, tem que negar. Xande não é baiano, letra A. Pronto, acabou. Tá? Certo? Então, assim, isso aqui, eu tô te mostrando, ó, isso aqui, geralmente, eu nunca vi uma prova onde tinha 4 opções para você fazer.
Essa foi a primeira vez. É bom você ficar atento, porque isso é uma característica da banca, é uma característica dela. Ela gosta de fazer isso. Então, você tem que ficar, ó. Mas o que as outras bancas fazem? Elas pegam cada um isoladamente. Isso aqui é uma pergunta, isso aqui é outra pergunta, isso aqui é outra pergunta, outra pergunta. Esse aí não. Esse aí, ele pegou e colocou tudo junto, tá? A condicional, ó, quando eu tenho uma condicional, se o examinador, vocês só não ficam comparando com tabela verdade, tá? Senão vai dar um nó na sua cabeça. Aquilo que eu falei, quanto menos vocês souberem, mais fácil é para entender a minha metodologia, tá bom? Se o examinador não é o azul, se ele negar a segunda, você, que é o verdinho, nega a primeira. Que foi esse primeiro caso aqui, ó. Ó, se Xande é baiano, então ele gosta de vatapá. A frase era essa. Depois ele afirmou para mim, ó, ele afirmou, Xande não gosta de vatapá. Então ele negou a segunda. O que você faz? Ah, você nega a primeira. Então Xande não é baiano. Pronto, é a resposta. Tá? Teca, é a tabela verdade, só que é por uma outra metodologia, tá? Por isso que os alunos, assim, é um outro formato de explicar, mas é a tabela verdade. Tudo que eu faço aqui é a tabela verdade, tá? Tudo que eu faço é tabela verdade. Marcos Aurélio está perguntando, todo soteropolitano gosta de acarajé? Nenhum soteropolitano não gosta de acarajé. Tá certinho, Marcos. A frase estaria correta. A frase é igual. Essas duas que você me disse aí, passa a mesma ideia. Tá? Perfeito. O nenhum com o não, tá? Ó, ele perguntou o seguinte, ó, vou botar aqui, ó, o que ele falou. Todo soteropolitano todo baiano, tá? Todo baiano gosta de acarajé. Essa frase aqui é igual a você dizer isso aqui, ó. Nenhum baiano não gosta de acarajé. É a mesma coisa. Então, por exemplo, o que eles podem perguntar? Essas duas frases, elas podem ser equivalentes? Podem. É a mesma ideia. Os dois passam a mesma ideia, certo? Luiz, se o examinador negar a primeira na condicional, eu não sei falar nada da segunda. Tá? É porque aqui não dá para te explicar a teoria disso aqui. Mas ele só pode fazer duas coisas. Ó. O examinador, ele fica preso. Ele está preso numa condicional. Ele só pode fazer duas coisas. Ou ele vai negar a segunda, ou ele vai confirmar a primeira. Ah, Teles, mas e se o examinador negar a primeira? Aí você não sabe falar da segunda. E se ele confirmar a segunda? Você não sabe falar da primeira. Ele só pode fazer duas coisas. Ou ele nega a segunda, ou ele confirma a primeira. Só isso aí que eles podem fazer, mais nadinha. Tranquilo? Certo? Essas duas frases aqui que eu falei, ó, elas são equivalentes, tá? Elas são equivalentes. Porque elas falam a mesma coisa, tá? Equivalente. Elas são iguais. Certo? Porque, ó, olha o não e o nenhum aqui, ó. O que eu falei para você? O não com nenhum vira todo. É a mesma frase. Certo? O todo não é equivalência de algum não. Não. Aí não. Todo não. Tá? Certinho? Tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui é basicamente a tabela verdade, mas é para um outro formato. Eu estou trazendo para vocês questões que vocês consigam entender um pouquinho da lógica. Tá? Ok? Então, assim, ele só pode duas coisas, gente, ó. Ou ele confirma a primeira, ou ele nega a segunda, só isso. Aqui eu te dei um exemplo do confirma, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele confirmou. O 2 ele confirmou aqui, não foi? O que você fez? Confirmou a segunda. Irene produz cacau. Pronto, acabou. Aí já é a conclusão. Nesse caso aqui ele fez o contrário. Ele negou a segunda. E aí você nega a primeira. Aqui você já concluiu que Xande não é baiano, que é o que estava aqui. Certo? Tá joia? Tá?
Quem quiser, quem quiser me mandar dúvidas no Instagram, mas eu não respondo dúvidas no Instagram, tá, gente? Eu trago aqui pro Gran Online, certo? Eu trago aqui pro Gran Online. Então, quem quiser, tá aí. É Luiz Teles Oficial, meu Instagram. Então, se vocês quiserem mandar dúvida, mandar questão, vocês podem, mas eu não respondo questões pelo Instagram, tá joia? Porque aí eu trago aqui para o Gran Cursos Online. Toda vez que eu monto meu material baseado nas questões que os alunos pedem, certo? Olha o David falando, já tive muita dificuldade em raciocínio lógico, graças ao professor Teles não mais. Obrigado, David. Um abraço aí, David. Certo? Obrigado aí, Weltman Carvalho. Então, para a gente terminar nossa aula, tentei trazer um pouquinho um apanhado aqui de várias questões, porque nem sempre, quando você vai para uma prova, você precisa saber detalhadamente. Você tem que saber responder. O gabarito é esse. Pronto, acabou. É aquela história. Você pode não saber o porquê que eu confirmo a primeira ou confirmo a segunda. Você pode não saber. Mas eu tenho certeza que se uma questão dessa caísse amanhã, você já sabe. Eita, o Teles falou, se confirmar a primeira, confirma a segunda. Pronto, acabou. Lembre-se que você não vai dar aula de raciocínio lógico. Você tem que responder a questão. Ponto. Você tem que fazer e ganhar tempo. Enquanto a multidão vai tentar, deixa eu descobrir o sexo dos anjos nas questões, você tem que ser rápido. Porque lembre-se, por mais que ele te dê em 4 horas de prova, você não tem 4 horas de prova. Seu cérebro não aguenta 4 horas de prova. Tranquilo? Pessoal, para a gente terminar então nossa aula de hoje, quero dizer para vocês o seguinte. Esse período que a gente está vivendo é um período bem complicado, né? Mas uma das coisas que eu sempre aconselho vocês a fazer é a gratidão. Comecem a exercer a gratidão. Comecem a fazer. Pode ter certeza que quando você agradece, muita coisa dá errado. Muita coisa parece inversamente proporcional. Quanto mais você agradece, mais coisas erradas vão acontecer. Mas as coisas erradas vão acontecer para você parar de agradecer. Não parem. Não parem, porque se Deus está te dando a oportunidade de fazer essa prova, já é um motivo de você agradecer. Não, mas eu ainda não passei. Sim, você não passou, mas você está vivo. Você está vivo e Deus está te dando a chance de você ir para essa prova. Se Ele te dá a chance, é porque Ele sabe que você é capaz. Se Ele achasse que você não era para fazer concurso, ou então que esse concurso não é seu, ou então que, não, os outros estão mais preparados que eu. Se Ele achasse isso, Deus não usa meias palavras. Na hora, Ele tiraria isso de você. Se Ele está te dando a oportunidade de fazer essa prova, é porque Ele sabe quem que Ele criou. Ele sabe quem que Ele colocou aqui na Terra. Então Ele sabe de toda a sua história. Ninguém na sua vida sabe toda a sua história. Deus sabe. Ele sabe de todas as dificuldades que você passou, tudo que você está passando. E é Ele que pode retribuir no futuro. Então é para Ele que você tem que ser grato. Não é para, às vezes, também para as pessoas que estão ao seu redor, mas não é só para essas pessoas. É principalmente para Ele. Porque é Ele que vai te dar o que você precisa. É Ele que vai te levar onde poucas pessoas acreditam que você talvez seja capaz. Confie. Deus sabe o que Ele faz. Se Ele te dá a oportunidade, é porque Ele sabe da sua capacidade e Ele sabe onde Ele quer você. Confie que Ele vai te levar lá, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Até mais.